Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui novamente para mais uma aula de geografia, ainda no nosso livro módulo 2, certo? Vamos trabalhar hoje no capítulo 4 as atividades do espaço rural. Mas primeiro, a tia quer recordar com vocês o que é espaço rural. Espaço rural é o mesmo que campo. Entenderam? Fazendas, sítios, chácaras são propriedades do espaço rural. Então, espaço rural é o mesmo que campo. Então, vamos lá para o estudo das atividades do espaço rural? Bom, na página 280 do nosso livro, traz assim, atividades econômicas do espaço rural. A tia quer dizer para vocês que no espaço rural existem 3 tipos de atividades econômicas. E todas essas 3 atividades econômicas estão ligadas ao setor primário da economia, certo? Então, as 3 atividades do espaço rural estão ligadas ao setor primário da economia. Quais são as 3 atividades do espaço rural, tia? São elas agricultura, pecuária e extrativismo. Então, vamos estudar elas por parte? Agricultura. A agricultura, crianças, é a atividade que consiste na preparação do solo, no cuidado com o cultivo das plantas e na colheita dos produtos, como arroz, feijão, soja, milho. Produtos estes que vão ser utilizados na nossa alimentação, na fabricação de outros produtos e na produção de outros produtos também com a matéria-prima retirada da agricultura. Então, a agricultura é uma atividade ligada ao setor primário da economia e consiste em quê? No cultivo de produtos como arroz, feijão, soja, milho, laranja, morango, ok? Algodão. Então, vamos lá. Pecuária. O que é a pecuária? Pecuária, gente, é a atividade de criação de diversos tipos de animais. Podem ser eles bovinos, que são vaca, boi, suínos, que são porcos, aves, né, que é a galinha, o pato, caprino, que são cabras, bodes, equinos, que são cavalos e peixes. Então, a criação desses animais serve principalmente para fornecer produtos para nossa alimentação e vestuário. Por exemplo, da vaca, além do leite, da carne, nós ainda retiramos o couro, né? Do boi a gente retira o chifre e todos esses produtos são utilizados, certo? Então vamos lá, continuando aí. Extrativismo. O que é extrativismo? Extrativismo é extrair, é retirar da natureza aquilo que ela mesma nos fornece. Como assim, tia Zuleika? Extrativismo é eu ir lá na natureza e pegar dela aquilo que ela produz, sem a intervenção do homem. Nós temos 3 tipos de extrativismo. Nós temos o extrativismo mineral, o extrativismo animal, o extrativismo vegetal. No extrativismo mineral, crianças, a gente extrai do solo e do subsolo recursos minerais como o ouro, a prata, o cobre, a areia, tá certo? No extrativismo animal, a gente retira da natureza caça e pesca. Por exemplo, eu vou para o mar e vou lá fazer a pesca do camarão. Eu estou tirando da natureza aquilo que ela produziu sem a intervenção do homem. É extrair, é extrativismo. E o extrativismo vegetal consiste na gente ir lá na natureza e retirar da floresta elementos que ela também produz sem a intervenção do homem. A castanha do Pará, por exemplo, é uma forma de extrativismo vegetal. A gente retira também no extrativismo vegetal madeira e alguns outros frutos, né? Então, aí nós temos, 3 tipos de extrativismo, certo? Continuando a nossa aulinha.
a importância da agricultura familiar. Nós vimos lá no início que a agricultura consiste em plantar e colher alimentos necessários à nossa sobrevivência, certo? E a agricultura familiar é um tipo de agricultura que está crescendo muito, crianças. Ela é feita com o trabalho da família. Nas pequenas propriedades rurais, como chácaras e sítios, isso é comum. É comum trabalhar o marido, a esposa, os filhos em uma agricultura familiar, em uma agricultura que produz produtos para subsistência ou para atender pequenos grupos. Olha aí, no texto aí diz que a partir de 2009, os alimentos produzidos pela agricultura familiar passaram a fazer parte das refeições servidas nas escolas públicas, do que a gente chama de merenda, ou instituições filantrópicas, que são aquelas que não têm fins lucrativos. As pessoas produzem e vendem para essas instituições ou até mesmo doam, certo? Aí nessa atividade da página 283, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar as fotografias, escrever o nome da atividade econômica mostrada em cada imagem e 2 produtos que podem ser obtidos por meio dela. A tia vai fazer um exemplo da primeira. Por exemplo, aí nós estamos vendo o quê? Um monte de gado, não é? Então é qual atividade? Pecuária. Aí eu vou escrever pecuária, certo? E vou escrever 2 produtos que eu obtenho com a pecuária. Quais são os 2 produtos que eu obtenho com a pecuária? O leite, que a vaca me dá, e a carne. Entenderam? Aí vocês vão fazer com a segunda gravura, que é a agricultura, e a terceira, que é o extrativismo. Tá bom? Então vamos lá, continuando nossa aulinha ainda. Na questão 2 aí, tá pedindo pra gente ler as manchetes e responder as questões. As 2 manchetes falam da importância da agricultura familiar. Na primeira diz que a agricultura familiar é responsável por 30% da riqueza produzida no campo. E na segunda diz que essa mesma agricultura produz 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Então na letra A perguntou assim, qual o principal assunto tratado nas 2 manchetes? As 2 primeiras palavras de cada manchete. Agricultura familiar. Na letrinha B, como as manchetes acima indicam a importância da agricultura familiar tanto para a produção de riqueza quanto para a produção de alimento? Bom, crianças, aí diz assim que as manchetes indicam a importância da agricultura familiar porque elas apontam que essa é a atividade responsável pela produção de alimentos, 30% da produção de alimentos e riqueza do campo e 70% da produção de alimentos consumido pelos brasileiros. Então, nas 2 situações, apontam que ela é importante, certo? Aí tá pedindo assim para vocês ler novamente o texto da página 282 e com as informações fornecidas elaborar uma manchete. O que é uma manchete? É uma frase. Então, você vai elaborar uma frase falando da importância da agricultura familiar. Você pode olhar essas 2 frases aí em cima e fazer a sua frase com base nelas, tá bom? Contraste nas paisagens agrícolas. Observando essas 2 imagens aí, a gente pode perceber que as paisagens agrícolas, elas apresentam muitas diferenças e muitos contrastes. Isso se deve, crianças, ao tipo de agricultura que é feito. Na primeira imagem, a gente vê que é o cultivo de uma pequena propriedade rural, certo? Que é uma atividade agrícola desenvolvida de modo tradicional, onde o arado é puxado por animais. Por quê? Porque o pequeno proprietário de terra, o pequeno agricultor, ele não tem dinheiro para investir em mecanismos caros. Então, ele tem que trabalhar a terra de acordo com as necessidades dele e com a quantidade de dinheiro que ele tem. Na segunda imagem, já mostra a agricultura numa grande propriedade rural. Está colhendo aí soja, me parece que são sojas. E ela está colhendo o quê? Com uma máquina chamada colheitadeira. Uma máquina dessa custa caro, então dá para a gente perceber que quem poderia ter uma máquina dessa são só pessoas que têm um alto poder aquisitivo, que têm muito dinheiro. Então, aí mostra o contraste.
a diferença nas condições financeiras dos dois tipos de agricultores. O pequeno agricultor, com técnicas rudimentares, bem simples, e os grandes agricultores, né, com técnicas modernas e com alta tecnologia. Então, o contraste é esse, tá, crianças? Aí, nessa atividade aí, tá assim, ó, os itens a seguir indicam as características contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia correspondente. Então, olha lá. Na primeira fotografia, na fotografia A, trata-se do pequeno proprietário de terra, certo? E na fotografia B, grande proprietário de terra. Então, lá, ó, na primeira frase lá, uso de máquinas colheitadeiras. Quem que usa? É a fotografia A ou a fotografia B? A, tia, é a B. Então, eu vou escrever essa frase na letrinha B. Trabalhos manuais sem o auxílio de máquina. Qual é a fotografia que está mostrando? Tia, a fotografia A. Muito bem, crianças. Então, vocês vão anotar na fotografia A, certo? Terras indígenas e quilombolas. Gente, o trabalho indígena e quilombola também é um trabalho rural, do espaço rural. Aí na primeira imagem mostra uma tribo indígena que está o quê? Em conjunto fazendo a produção de farinha. Elas colheram a mandioca, já estão cascando a mandioca para produzir farinha, certo? Na segunda imagem mostra uma comunidade quilombola. É uma comunidade que é derivada dos antigos quilombos, que eram lugares de negros fugidos. Negros que fugiam dos seus donos e se refugiavam nesses quilombos. E nessa segunda imagem está mostrando uma moradora de um quilombo, de uma comunidade quilombola, tecendo uma esteira. Tá vendo aí? A gente percebe que é uma esteira, que a gente vê uma enrolada, vê outra na parede. Então, são duas atividades que são advindas do trabalho rural e que ainda são realizadas até hoje, tanto nas terras indígenas quanto quilombolas, certo? A atividade da página 288, relacionada às terras indígenas e às terras quilombolas, nós não vamos fazer agora, porque há necessidade de fazer ela de modo presencial, com a ajuda da tia e dos colegas. Por isso, nós vamos deixar ela para depois, tá bom? Os gráficos mostram a interpretação do desperdício de alimento. Crianças, vocês já repararam a quantidade de alimentos que a gente desperdiça diariamente? Frutas que perdem na fruteira, né? Resto de comida que a gente joga fora. Então, isso aí é desperdício. Aí, esse gráfico aí mostra a América Latina e o desperdício de alimentos. Vamos ler esse gráfico aí. Em verde, mostra que a gente perde 28% de alimentos na produção, na hora de colher. Alimentos que caem no chão, principalmente das colheitadeiras, cai muito alimento que não dá para ser reaproveitado. Alimentos, em roxo, alimentos que se perdem na hora do processamento. Como assim, tia? Na hora de transformar a matéria-prima em produto industrializado, perde muito produto, perde muito alimento. Depois, na hora do manejo e estoque, na hora do armazenamento, algum produto que cai, que quebra, lata que amassa, desperdiça também. 17% se perde na distribuição, na hora do transporte, que também acontece acidentes e perdem esses alimentos, certo? E 28% perde na hora do consumo, nos nossos hábitos alimentares, certo? Então, o que acontece? Essas questões aí da página 289, nós também não vamos fazer, tá certo? Nós só vamos fazer por causa da falta de espaço aí. Depois a tia Tânia vai passar essas mesmas questões de uma outra forma numa revisão, tá bom? Nós vamos fazer logo à frente. Então, vamos lá. Aí aqui traz cidadania no dia a dia, traz sugestões de como a gente não desperdiçar alimentos.
Aí na sugestão 1 tá falando assim que em casa muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas a gente joga fora por causa do aspecto dela, da aparência. Quando ela começa a escurecer a casca, a gente, por exemplo, a banana, quando ela começa a escurecer a casca, o que a gente faz? Descarta, joga fora, certo? Não, as frutas ainda podem ser aproveitadas. Quando você vê que a banana está começando a escurecer a casca, você pode descascar ela e congelar, para que você depois faça uma vitamina, certo? Na questão 2, está mandando a gente prestar atenção na data de validade para consumir os alimentos antes dessa data de validade vencer, para que a gente não venha perder. No 3, está pedindo a gente para aproveitar todo o alimento. Tentar aproveitar o talo dos alimentos, a casca, a semente, as folhas de vegetais que podem ser consumidos, certo? Porque a gente tem mania de descartar. Na 4, tá falando pra gente tomar cuidado e não exagerar na hora de colocar comida no prato. Por quê? Porque a comida que sobra na panela ainda dá pra gente reaproveitar. Mas a comida que sobra no prato é resto e a gente não aproveita mais, não é mesmo? E no 5, tá dizendo assim pra gente doar os alimentos que a gente não vai consumir e que estão em boas condições, certo? Então vamos continuar aí. Tia, vai fazer a A e a B? Não vamos fazer a A e a B. Vamos fazer essa atividade aí, ó. Com a ajuda de uma pessoa que mora com você, escreva 3 dicas de como evitar o desperdício de alimentos no seu dia a dia. Indique se você já pratica ou se podem passar a praticar essas dicas em casa. Registre as informações nesse espaço abaixo. Então, você vai escrever 1, 2, 3 dicas, tá? De como que você pode reaproveitar os alimentos. E você vai depois escrever se você já faz isso ou se você vai passar a fazer. Tá bom, crianças? Gostaram da nossa